Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuz, eu sou o Jean Galtuz, e aí, bom? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai entender o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, quais foram os motivos de Putin invadir a Ucrânia agora, nesse exato momento, por que agora e não antes, né? Vamos entender isso, lembrando que o que eu vou dizer aqui não sou eu que estou dizendo, eu estou pegando tudo que eu vou falar, lógico que falando do meu jeito, do artigo do O Povo, tá? Onde ele esclareceu bem o que está acontecendo lá, é bem simples de entender e eu vou tentar passar dessa forma bem simples. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, certo? Já deixa seu joinha para ajudar a compartilhar esse vídeo de forma orgânica dentro do YouTube. E se você quiser me ajudar ali mais fortemente, compartilhe em seus grupos de amigos, grupo da família, enfim, dá uma força aí compartilhando esse vídeo. E se você está chegando agora, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, certo? Só se inscrever e bora pro vídeo. Então, vamos começar do começo aqui, né, pelo artigo, tá? A escala de tensão da Rússia e a Ucrânia atingiu seu ápice na madrugada dessa quinta-feira, né? A Ucrânia foi invadida na madrugada de quinta-feira, bem sujo, né? O golpe aí, né? Esse início de guerra, né? Com a invasão de tropas russas no território ucraniano. Certo? Então vamos começar aqui um ponto importante. A Ucrânia, ela fazia parte da antiga União Soviética, a URSS. Vocês lembram lá de história no passado? Então, eu dormia muito e hoje agora estou entendendo o que é. É um aglomerado, né, hoje são países independentes, mas antes eram só terras, né, eram só um monte de povos que foram unidos pela Rússia e se tornaram a União Soviética, certo? E depois da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, mais especificamente em 1991, a Ucrânia especificamente, né, não vou citar outros países que saíram da União Soviética e se tornaram países independentes, mas a Ucrânia especificamente em 1991 se tornou um país independente. Ele era da União Soviética e era um país, né, um território importantíssimo para a Rússia, muito populoso e tinha pontos estratégicos ali para colocar seus arsenais. A Rússia, né, a União Soviética na época colocou muito arsenal dentro da Ucrânia. E quando a Ucrânia se tornou independente, em 1991, se tornando um país, Ucrânia, veja só, tem apenas um ano a mais de idade do que eu, é novo, um país novo. Mas o que aconteceu quando a Ucrânia virou um país? Ela ficou com a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, né, que daí então foi desassociado e virou só a Rússia e outros países ali que fazem a fronteira com a Rússia. Mas a Ucrânia ficou com o maior arsenal nuclear. E é isso, quando você tem muito poder de destruição, você se torna um país temido, mas também respeitado. Então como que foi? A Rússia não tentou invadir a Ucrânia quando a Ucrânia tinha um arsenal que poderia dizimar a Rússia. Não invadiu, né? Mas ficou naquela meio como uma guerra fria, igual aconteceu com os Estados Unidos. A Ucrânia falava, não invada que a gente não ataca vocês e a gente também não vai invadir vocês. Ficou mais ou menos nessa briga entre eles por causa do grande arsenal que a Ucrânia tinha. Só que daí em 94, vejam só, a Rússia e a Ucrânia fecharam um acordo. Qual que era o acordo? A Rússia chegou e falou assim, ó, beleza, Ucrânia, a gente respeita a sua independência, a gente vê vocês como uma nação soberana, só que vocês têm que devolver nossas ogivas nucleares, todas elas, e a gente promete nunca invadir. Enfim, né, esse acordo não deu certo, a Ucrânia deu todas as ogivas que tinha, ficou completamente sem poder de se defender, e agora está passando no que está passando hoje. Se ela não tivesse devolvido, talvez não tivesse nessa enrascada, certo? Então, basicamente, a Ucrânia se desmilitarizou, né, ficou mais fraca do que a União Soviética, do que a Rússia, né, dando essa possibilidade da Rússia invadir esse país, entre outros, né, tanto que em 2014 a Rússia tomou a Crimeia como uma nação para eles, né, então, né, já começou aí em 2014 a Rússia já estava aí com pensamentos expansionistas, beleza? Mas o que aconteceu? Por que agora a Rússia decidiu invadir e não antes, né? Isso tem muito a ver com a OTAN, eu vou ler melhor agora, tá? A Ucrânia começou a se aproximar do Ocidente, certo? Então, uma das ações que reacendeu as tensões desta vez foi a crescente aproximação da Ucrânia com o Ocidente, seja pelo interesse do governo local de entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou mesmo a União Europeia, certo? Então, a Rússia não está querendo que a Ucrânia entre na OTAN. Tá? E o que é a OTAN? Vamos lá. A OTAN, ela tem um pacto entre elas, todas as nações que ali estão, né? Que estabelece assim, se houver um ataque a um país membro da OTAN, significa um conflito contra todo o bloco da OTAN. E no bloco da OTAN atualmente tem 30 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, ou seja, só países com arsenais bélicos gigantescos e arsenais
nucleares grandes. Então, na prática, significa dizer que a Ucrânia, se entrasse nessa aliança e sofresse um ataque russo, todo mundo que está na OTAN iria atacar a Rússia. Então a Rússia fica meio, peraí, não vamos perder os nossos laços, vamos tentar estreitar os nossos laços. Mas a Ucrânia não queria estreitar os laços com a Rússia, né? Tanto que Putin fala, nossa, a Ucrânia nasceu do Lenin, né? da União Soviética. Sem esse movimento, sem isso, não haveria Ucrânia hoje. Então vocês são basicamente território nosso. Mas beleza, é um dos papos que ele dá lá. Voltando. Então a OTAN é uma aliança militar, criada em 1949, tá? Então depois da final da Guerra Mundial, né, Segunda Guerra Mundial, os países do Ocidente, da Europa, ali, mais os Estados Unidos, entre outros países, fizeram esse acordo militar para evitar um avanço da União Soviética, um avanço de um ataque nazista, por exemplo, né, de feitos assim, né, grandiosos de guerra. Então, eles fizeram esse pacto entre eles para poder ter essa ajuda mútua entre os países para evitar esses conflitos. Assim, gente, quanto maior poder militar você tem, mais perigo você causa, né, mais risco você causa aos seus vizinhos de países ali, mas também você é respeitado, né? Então a Rússia até hoje é respeitada porque ela é a potência que tem mais armas nucleares no mundo, ficando em segundo lugar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm o poder da OTAN, então basicamente os Estados Unidos têm o poder do mundo todo, por isso que a Rússia não é louca de tentar invadir nenhum país da OTAN, porque daí ia sofrer represália generalizada, e aí sim teríamos uma terceira guerra mundial, certo? Esse papo da Ucrânia querer se aproximar mais do Ocidente, da Ucrânia querer entrar na OTAN, estava desagradando completamente Putin, né? Então completamente o governo russo, até porque dentro da própria Ucrânia existem algumas regiões que são regiões separatistas, porque a Ucrânia ela é muito parecida, né, com a Rússia em termos de linguagem, e lá tem blocos separatistas. O que é? Tentando separar a Ucrânia do país independente para virar parte da Rússia, para tentar voltar a ser a URSS, né? Então a Rússia, o governo russo está com vontade de expandir, só não expande por causa dessas organizações mundiais que impedem isso, né? Que não permitem isso, e por isso que está havendo essas sanções e todos os países estão se pronunciando contra a Rússia e tudo mais. E aí a OTAN, desde 2008, está considerando a entrada da Ucrânia para o bloco militar, e isso começou a desagradar demais o Putin. E outro ponto importante que o Putin também leva, o governo russo também leva, é que assim, a Ucrânia, ela fica, você pode ver aqui no mapa, ela fica ali, ó, ela tem uma grande área, essas aqui são as partes separatistas, tá? Donetsk e Luhansk, acho que eu pronunciei certo. Essas partes separatistas aqui, elas já foram integradas à Rússia agora nessa invasão. Então Putin já reconheceu essas regiões como regiões independentes da Ucrânia, ele já reconheceu isso, então não estão sendo atacadas, e eles estão migrando para dominar a capital e dominar toda a Ucrânia. Mas qual que é outro ponto além de o Putin, o governo russo, não querer que a Ucrânia entre na OTAN e tenha mais ligações com o Ocidente? É porque assim, uma das nações que comanda a OTAN é os Estados Unidos. E olha o tamanho da faixa que eles iam ter, né, o bloco OTAN, né, para poder posicionar armamentos militares. Falaram, Jean, mas eles não vão fazer isso. Bom, a Rússia não faz parte da OTAN. Então, tecnicamente, a OTAN poderia, né, um dos países da OTAN, como os Estados Unidos, por exemplo, poderia, por algum motivo, tentar invadir a Rússia. Eles conseguiriam. Por quê? Vamos dar uma olhada no mapa da Rússia. Ó. Aqui, né, mais ou menos aqui, fica a divisão que a gente está vendo a guerra aí entre a Ucrânia. Aqui, por aqui fica a Ucrânia. E olha o outro lado aqui, ó, esse ponto aqui é o Alasca, que é dos Estados Unidos. Então, se um dos motivos que Putin alega é que se a Ucrânia entrar no bloco da OTAN, os Estados Unidos, a OTAN teria poder para militarizar esta parte aqui, e poderia haver militarização desta parte aqui, porque aqui é o Alasca, veja como é próximo da Rússia, tá vendo? Essa parte aqui é Estados Unidos. Então, por causa disso, Putin alega que a Rússia ia se sentir muito ameaçada, porque ia estar sendo fechada pelos dois lados
por supostos exércitos inimigos. Por causa disso é meio que justificável o medo de Putin quando a Ucrânia sinaliza positivo para tentar entrar na OTAN. De fato, eles iam ficar com as extremidades ali do seu país podendo ser fechada por militares, por exemplo, dos Estados Unidos, para poder conquistar territórios da Rússia. Então isso é bem possível. Então, em resumo, os motivos da Rússia invadir a Ucrânia é simples. A Rússia não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, não quer que a Ucrânia estreite os laços com o Ocidente. Ele quer, porque isso seria perigoso para a Rússia, ali no extremo leste europeu, ali, porque é um ponto geopolítico muito importante para a Rússia, iria dificultar acordos econômicos, sem falar que as tropas norte-americanas poderiam se instalar ali na fronteira da Ucrânia com a Rússia, o que poderia ameaçar aí a existência da própria Rússia, já que na outra ponta do país, né, do país russo, existe o Alasca, que é de território dos Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos também pudessem colocar os seus exércitos ali, se já não tem, se bobear já até tem. E aí isso ameaça ainda mais a existência da Rússia. Então, o que a Rússia quer agora, né? Basicamente, ela quer que a Ucrânia não faça esse acordo e também quer tirar os outros países do leste europeu ali, que fazem ali uma certa fronteira com a Rússia, também desse pacto militar da OTAN. Então é mais ou menos isso que eles querem. E aí, vendo o papo aí de Terceira Guerra Mundial, os especialistas que eu olhei na internet, muitos especialistas falando, eles dizem, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, tá? Eles dizem que é muito improvável uma Terceira Guerra Mundial, porque nenhum país, nenhuma ação militar vale a pena por causa da Ucrânia. Então, eles vão manter essas sanções econômicas fortes contra a Rússia, mas se a Rússia dominar a Ucrânia, ninguém vai intervir militarmente, pelo menos é o que estão dizendo os especialistas. Se isso mudar 24 horas depois que eu postei esse vídeo é outra coisa, mas pelos que os especialistas estão falando, não há chance de uma terceira guerra mundial por causa da Ucrânia. Então é basicamente isso que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia. É um fato lamentável, acho que não seria necessário força militar para impedir que a Ucrânia entrasse na OTAN. Acho que, sei lá, um bom acordo mútuo entre as partes e o respeito da soberania da Ucrânia por parte da Rússia acho que já seria o suficiente, mas eu não sou especialista em assuntos políticos internacionais, é só assim, vendo por fora mesmo, aqui você sabe que eu comento essas coisas. E é isso, se você entendeu o que está acontecendo lá, deixa aqui embaixo, eu vou deixar um breve resumo nos comentários, vai lá, curte, né, e deixe nos seus comentários o que você achou desse vídeo, não esquece de compartilhar para mais pessoas entenderem o motivo da Rússia invadir a Ucrânia, tá, não é aleatório, tá, tem um motivo específico que eles acham muito forte e por isso estão fazendo. Mas é isso, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal. Fui. Antes, não esqueça de assistir um desses vídeos aqui, clicar na minha carinha sorridente aqui, ó. Sorrindo aqui, bonitinho. Sorrindo porque você se inscreveu. Se inscreva.